Bom, pessoal, essa aula é um pouquinho um conteúdo que está vinculado à parte de mananciais ali, de demanda, junto da parte de captação superficial, né? Porque vamos falar um pouquinho sobre reservatórios de acumulação de barragens, né? E linka-se com as adutoras nesses trechos específicos, né? Então, bom, primeiro ponto importante, quando a gente fala de reservatório de acumulação e barragens, a gente não está falando sobre reservatório de distribuição, tá? Que fica próximo à redistribuição. Então isso é importante não confundir. Né? Então quando a gente vai falando sobre reservatórios, toma cuidado. O reservatório está linkado ao manancial, é uma área que foi artificialmente, foi construído para captar água, né? Tá linkado ao corpo hídrico, ao manancial, ou não, né? O reservatório é de distribuição. Isso é importante vocês sempre tentarem verificar, né? Quando estiverem estudando, ou um relatório técnico, ou trabalhando na área de abastecimento de água, né? Para não passar vergonha, né? Para não falar besteira, porque são coisas diferentes. Tá? Bom, então o reservatório de acumulação, ele é um lago, né? Ele é artificial, tá? Então ele é criado, né? É uma obra aí, num curso d'água, tá? Construído. Ele, geralmente você faz um barrageamento, né? Para poder ter esse controle, né, dessa vazão que ela vai chegar, né? E para que ela não continue, você vai pôr uma barragem para reter, isso vai alagar uma certa área, né? Esse é o seu reservatório, né? E vai ter um vertedor, enfim, depois vai seguir a vazão ali que você precisa para manter a vazão mínima daquele corpo hídrico e tal. Tem as condições legais, ambientais, não é o mérito aqui da disciplina, é só a gente tratar um pouco desse reservatório com cunho para abastecimento, como manancial, tá? Então a finalidade dele é represar a água, né? Para resolver diversos problemas, né? Mas principalmente a gente está pensando aí em ter água numa condição, numa época de estiagem, né? Quando aquela vazão do rio lá, a vazão média nesse período de estiagem, ela é menor do que eu preciso captar, né? Para atender uma certa demanda. E aí eu tenho que reter isso no período de cheia para ter esse volume na época de seca, tá? É, Então, algumas finalidades, né? Não só para abastecimento de água, abastecimento público, né? Humano, tá bom? Então, às vezes você vai usar isso para um aproveitamento hidrelétrico, né? Energético. Às vezes você precisa disso para uma irrigação, tá? De algumas culturas, de algumas propriedades, enfim, para a criação de animais, né? Controle de enchentes, tá? Então, às vezes você está com o objetivo de reter, né, o pico lá de uma vazão muito alta, né, para que você achate a curva e a vazão seja mais branda, isso não venha causar impactos no solo, né, e outros diversos problemas das enchentes e alagamentos, né. Isso pode ser num cunho mais na área rural como na área urbana e vai ter diversos problemas, tá? Regularizar, né, os cursos d'água, a gente está falando de regularização de vazão, né? A própria navegação, às vezes você precisa, né, manter água numa certa área específica para navegar, enfim, outros usos aí, própria recreação, paisagismo, às vezes esses lagos, né, que são criados, têm esse cunho também para paisagismo e turismo, tá? Bom, o item bastante importante, né, o fato de eu inserir, né, colocar ali um reservatório, né, o que é que vai me ocasionar com relação à qualidade da água, né? Então, primeiramente, né, com relação a pontos favoráveis, o que é que vai acontecer com essa minha água aí, que está agora reservada, né? Então, o primeiro ponto, a gente espera já uma diminuição da turbidez, né? Por quê? Porque a hora que o rio, né, ele está com uma certa velocidade e os sólidos, os sedimentos estão sendo arrastados. Quando ele chega nesse reservatório, a área aumenta, né? Então essa área superficial aumenta, consequentemente tende a ter uma velocidade de sedimentação aí adequada para que essa partícula vá para o fundo, né, desse reservatório. Então, é, a água fica com menor turbidez. Os sólidos suspensos, né, que são sedimentáveis, eles acabam indo lá para o fundo, tá? E, consequentemente, uma matéria orgânica, alguma coisa desse tipo, pode ir para o fundo, né? Pode ali ter uma redução da cor também, né, devido própria ação solar e ação química, né?
da coagulação, certo? Que pode ocasionar isso e promover uma sedimentação dessas partículas também, né? Não é algo que sempre acontece, etc. Né? Menos provável que a diminuição da turbidez, mas pode acontecer. Às vezes a água não tem coloração também tão alta, tem turbidez, mas não coloração, né? Então também às vezes não é um fenômeno que é tão representativo assim, tá? Outra coisa, né, é a redução na contagem de micro-organismos, né, os patogênicos. Né? Então a gente percebe que sólidos e patógenos, né, primeiro que há uma ligação entre eles, né, os patógenos, o abrigo para os patógenos são sólidos, né. E para o tratamento de água, né, a gente se preocupa exatamente com isso, né. Então, eliminar patógenos e sólidos, né. Então, às vezes, os reservatórios eles são vantajosos nesse ponto. Você vai coletar uma água com menor turbidez e uma quantidade consequentemente menor de patógenos, né? E facilita no tratamento, tá? Bom, desfavoráveis, né? Aí são aquelas críticas que existem com relação aos reservatórios, né? Não só as questões sociais e econômicas, desapropriação de áreas, etc. Essas coisas podem, né? Retirada de animais, fauna, flora, é algo bem complexo sempre. Mas também a questão dessa matéria orgânica que sedimentou, foi profundo, né? Ela pode entrar no estado anaeróbio ali, né? E ela também pode, por matéria orgânica, ela começa a reduzir o removimento, enfim, começa a reduzir o oxigênio dissolvido da água, né? E pode isso ter um problema depois para você ter que tratar, ter que aerar. Mas enfim, isso geralmente acontece quando você vai captar água muito profunda, né? Se é um pouco mais rasa, né? E esse reservatório trabalha bem também, né? Em função das estiagens e dos períodos de chuva. Você consegue, às vezes, ter uma aeração boa, enfim. Mas é uma questão de se preocupar, né? Com a produção de metano, né? Desse fundo, né? O, reduz o oxigênio, né? E matéria orgânica, então você pode ter um teor de CO2 aí, tá? Então essa elevação desse teor de CO2 também, ele pode favorecer a dissolução de ferro, né? Manganês, tá? E cálcio e magnésio, né? Então isso às vezes pode liberar ali uma certa dureza na água. Então também é uma coisa que tem que se preocupar, tá? É um ponto desfavorável, né? Mas depende muito da qualidade da uso e ocupação do seu solo, né? Que tipo de vegetação que você tem, tipo de solo que você tem, tá? E aí, né? O desenvolvimento de micro-organismos, né? Que podem alterar essas características que são mais organolépticas, que a gente chama, né? Cor, sabor, odor, né? O cheiro da água, né, o gosto, né, a gente fica, isso acaba tendo a rejeição pelo abastecimento e às vezes você vai ter que implementar um processo de tratamento, né, na sua ETA que vai te dar um custo, né, operacional e de mão de obra que é sempre preocupante, né, tá? E isso consequentemente interfere lá no processo de tratamento de água, principalmente nos seus filtros, né, a produção de lodo, enfim, uma série de coisas, né. Bom, sabendo o que tem de ponto favorável e desfavorável, né, a gente precisa ver é, essa escolha do local da barragem, né? Então, essa escolha, né, a gente tem que levar ali dela algumas coisas em consideração que depende, né, de algumas questões, né? Então, pensar, né, outorga do uso da água. A legislação de recursos hídricos fala, né, que eu tenho que ter o direito, né, de uso dessa água. Então, eu vou receber uma outorga que eu posso retirar uma certa vazão. Então, dentro de uma companhia de saneamento, o setor ambiental vai ter que retirar essa outorga. Então, tem que pensar o local da barragem, né? O local que você vai implementar para retirar essa água, né? Instalar. E a própria instalação da barragem tem uma questão ali de um estudo, né? De impacto ambiental. Tem uma avaliação ambiental do próprio órgão, né? Então, tem uma questão legal ali, ambiental, e a questão e a questão da outorga, né? Verificar, né, se o local é adequado para a construção da barragem, vai vai um estudo, né, na área da construção em si, da parte do solo, a estrutura, levar mão de obra, levar equipamento, enfim, tocar uma obra, né, que a gente sabe que é algo oneroso e tem que ser pensado aonde vai ser o acesso disso, né. A própria qualidade da água, como eu comentei, né, pensar um ponto adequado, né, tomar esses cuidados com esses valores de ferro e manganês, né. Distância e cota em relação à cidade, aí já começamos a pensar, né?
Eu tenho um manancial, onde é que é o ponto que eu vou coletar, onde vai estar a minha cidade, onde vai estar a ETA, minha adutora, a distância, né? Começo a fazer alguns cálculos ali de vazão, de diâmetro, tá? Faço algum pré-dimensionamento, potências de bomba para ver exatamente também onde é mais factível, né? Mais viável, tá? É lógico que você não fez o projeto pronto, mas você pode fazer alguns cálculos iniciais para poder prever isso aí, tá? E as próprias vazões, né? A questão quantitativa aí. Então, como a gente pensa nessas questões das vazões, né? Então, seguinte, vamos lá. Tomem nota, né? Então, quando as vazões mínimas, né? Elas são superiores às vazões de demanda, o que significa? Eu estou com um corpo d'água lá, um manancial, onde a vazão mínima dele, né? Ainda assim ela é superior à vazão que eu preciso, né? Então significa que aquele corpo hídrico, mesmo numa situação ruim, né? Ele atende, né? Pensando, gente, isso é importante, né, lembrar, eu não vou captar toda a água do corpo hídrico, né? A vazão mínima no sentido que eu posso captar, tá? Então, essa vazão mínima, né, que tem disponível lá, ofertada, né? Se ela for superior à demanda, né, na pior situação, significa mesmo na seca, na estiagem, no inverno, por exemplo, na minha região, Mato Grosso do Sul, a gente trabalha sempre com inverno, o inverno é muito seco, né? Então a vazão na época de julho ali é a menor vazão. Se ainda assim ela tiver vazão considerável para atender sua demanda, você vai fazer uma tomada de água direta, sem reservatório. A gente mostrou isso em captações superficiais, tem as videoaulas sobre isso, né? Então, sem problema algum, não vai trabalhar com barragem e reservatório. Se for a seguinte situação, as vazões mínimas são inferiores, né, não são mais superiores, são inferiores às à demanda, mas a média é superior à demanda, significa que você tem como reter água em determinado período, que a média é superior. Embora a vazão mínima não vai faltar água na estiagem, na seca, você tem lá uma média que durante a outra parte do ano, né, porque ela suporta, já que a média é superior. Então, constrói um reservatório de acumulação aí para você poder captar água no período de seca de estiagem, né? Agora, se as vazões mínimas, né, e as vazões médias elas são inferiores, né, não vai adiantar, tá? Não vai adiantar porque você nunca vai ter água suficiente então para poder reservar também, e o seu manancial não vai atender essa cidade, certo? Então esses são os critérios mais importantes aí para vocês pensarem na construção. Então aqui está muito vinculado ao estudo da oferta, né, que é o as nossas primeiras aulas, o primeiro conteúdo, quando a gente fala de concepção de abastecimento de água, a gente fala de oferta, né? Então, quanto é que tem no corpo hídrico. Então, os estudos hidrológicos aqui são importantes, principalmente aqui para captação superficial. Se forem águas subterrâneas, os estudos hidrogeológicos vão ser os adequados, né? Tá? Bom, então, também tem que pensar, além dessas questões quantitativas de vazão, né, de hidrologia, de oferta de água, né, a facilidade de executar minha obra, que é algo que eu já comentei, o custo da obra, é possível fazer um pré-dimensionamento, consequentemente você levantar custos superficiais aí, né? A poluição do curso d'água, a gente geralmente não vai usar um manancial que é poluído e que vai ter um tratamento muito rebuscado, então esse ponto aí não vai ser adequado. Características do solo, como eu comentei, vai influenciar. Cidades, vilas, né, ou os aglomerados que utilizam o manancial, porque vai me interferir, né? Às vezes utiliza como manancial, mas às vezes não, utiliza como corpo receptor, ou enfim, não tem uma rede coletora de esgoto, lança nessa região, nesse ponto, não vai ser legal você captar água ali, né? Nem colocar uma barragem, porque vai piorar a situação, tá? A nível de qualidade da água. Verificar, né, propriedades rurais que podem estar poluindo essas áreas, né? Compostos químicos aí, que são mais complexos e fica um pouco mais complicado de tratar essa água, né? A gente geralmente procura mananciais que tem uma bacia hidrográfica protegida, a gente chama, né? Tá? Bom, para determinar essas vazões mínimas, a gente usa a curva de permanência, né? Então, basicamente, essa curva de permanência, ela dá para a gente qual é a vazão que você tem numa porcentagem do tempo, né? Então, a gente observa o seguinte, que as vazões maiores eu tenho numa pequena porcentagem do tempo, né? As vazões maiores eu tenho uma porcentagem
Desculpa, as vazões maiores eu tenho uma pequena porcentagem do tempo. As vazões menores eu tenho uma maior porcentagem do tempo, né? Então, a gente trabalha com a curva de permanência, né, para a gente poder tomar a decisão quanto é que eu posso, se é um manancial, né, se é um corpo receptor seguro ali para eu trabalhar ou não, né? E se eu vou conseguir reservar água também, né? Se 50% do tempo eu tenho aquela vazão, eu consigo reservar isso, né? Enfim, é a nossa grande ferramenta para tomar decisão na construção de barragens, tomada de decisão para definir se é um bom manancial ou não, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Então aqui na curva de permanência acima, a vazão Q90, né, que ou seja, 90% do tempo tem essa vazão, está em torno de 0,45 metros por segundo, tá? Ou seja, que ela é uma vazão, né, que se iguala ou supera essa porcentagem de tempo. Pode-se trabalhar também com a Q710, né, que seria a vazão média mínima, né, anual, de 7 dias de duração e com tempo de retorno igual a 10 anos, tá? A maioria dos estados usam Q90 e Q95, então aqui eu trabalhei com a Q90, né, Q90 ou a Q95, tá? Sendo mais restritivo. A Q710 também tem sido adotado em algumas questões, enfim. Então, buscando a legislação, a gente observa isso, eu não vou gastar tempo com isso, né? Mas a gente sabe que Q90 e Q95 é bastante utilizado, tá? Bom, com relação ao controle dessas bacias, eu comentei com vocês que é preciso, né, uma série de medidas aí para controlar essas bacias, onde estão inseridas essas barragens, onde é o seu ponto de captação, é o seu manancial, né? Então, é importante esse controle. E aí, né, o que você deve considerar aí, né, nesse controle de bacias aí? A desapropriação das áreas contribuintes, né? Aqui é passivo de discussão, lógico, porque aí tem uma questão social e econômica, é importante. Mas se você tiver uma uso-ocupação aí que pode contaminar ou pode afetar o seu manancial, a longo prazo isso é muito perigoso. Você vai ter um gasto muito grande nessa captação, nessa barragem, para que depois essa área seja totalmente ocupada e você não consiga mais retirar essas pessoas, ou caso tenha, né? Enfim, tem que ser pensado bastante numa questão a nível de políticas públicas, ali, sociais e econômicas, para verificar esse controle da bacia, né, da entrada de pessoas. Geralmente, né, o Paraná fez muito isso, aqui no Mato Grosso do Sul também, é a questão das áreas de proteção ambiental para você criar alguma forma de controlar o que pode ou o que não pode ter, né? É a questão da desapropriação, né, que aí a pessoa tem aquela área, desapropriar e receber por isso, é uma questão também delicada com relação e tem que ser pensada, né? Nessas áreas de contorno, tá? Tô falando isso tudo nas áreas de contorno da bacia que afetam a bacia, na própria bacia, né? De contorno do manancial e da barragem. Aí envolve, né, remoção às vezes de residências, nessas faixas mais marginais. Isso tudo tem que ser discutido. Eu estou levantando aqui como questões que são a gente pensa de cara quando fala para controlar, para evitar essa ocupação, mas se já existe e tal, às vezes compensa você nem se instalar ali, né? Essa é a questão, a discussão é exatamente essa, né? Porque aí tem a questão dos esgotos dessas residências ou indústrias, né? Não é também só comunidades, pessoas. Às vezes você tem indústrias ou agroindústrias, né? Ou qualquer outro tipo de ocupação do solo, né? Produção ali de culturas, lavouras, né? Isso aí é complicado, porque usa uma série de produtos químicos, né? Fertilizante também, tá? Tem que regulamentar esse uso da bacia, então tem uma questão ali, como eu comentei, né? Uma área de proteção ambiental, se está próximo a uma área urbana, se está numa área urbana, você tem uma questões ali de legislações urbanas do próprio município, né? Então, assim, essas questões têm que ser pensadas, né? Definir, né, se vai ter prática esportiva ou não, de recreação, tá? Depende muito das condições sanitárias. Enfim, é importante adotar um programa, né, de educação sanitária e ambiental, tá? Para essas áreas, porque elas precisam ter um certo controle, né? Isso não pode ser deixado, tá? Então é nesse momento onde a engenharia sanitária, do projeto a parte de abastecimento, de projeto de engenharia de infraestrutura, vai ter que lidar junto com a parte de questões sociais, econômicas e ambientais, tá? Com relação à capacidade desse reservatório, né? Então, o que a gente deve considerar? As vazões do curso d'água, como eu já comentei com vocês já viram, né?
a demanda, então é um balanço entre oferta e demanda. Pensar que eu tenho perdas por evaporação e infiltração dessa água. Então, às vezes é importante levantar isso, né? Se já tem uma outra barragem próxima, você pode avaliar essas condições, essa situação. Tem alguns valores ali de ordem de grandeza para poder replicar para o seu projeto, né? E pensar que você pode ter também outras demandas ali, como irrigação, abastecimento industrial, aproveitamento hidrelétrico, né? Tá? Pensar nas vazões ajusantes da barragem, né? Você tem que regularizar a vazão, né? Tem que ter uma vazão ali mínima, né? Até para garantir ali a própria vida aquática, certo? Bom, e lógico, né? Talvez você tenha outros usos mais para frente, precisa pensar nessas questões, aí já entra uma questão de recursos hídricos. Outorga, cabe uma nova situação a gente falar sobre isso num próximo vídeo. Mas do ponto de vista de engenharia, de abastecimento, de projeto, de concepção de abastecimento de água, a gente tem que começar já a pensar nisso desde sempre, tá? Então, essa barragem, né? Quais são o que compõe uma barragem, né? Então, o nível da água, onde vai trabalhar, isso vai flutuar, né? Em função de evaporação, infiltração, vazão de chegada, né? Você vai ter uma saída também aqui, né? Vai verter essa água aqui, um dispositivo, um orifício que vai determinar também uma vazão mínima, né? Mas o que você tem? Você tem a fundação da barragem, tá? Tem uma estrutura aqui, tem um projeto de fundação, né? Tem uma parte de solos muito forte, de geotecnia, tá? Você tem ali a base da barragem, né, com uma estrutura. Tem barragens que são de enrocamento, mais simples, outras são de concreto, né? Enfim, cada uma tem um tipo de estrutura, né? Então tem a base aqui da barragem, né? O maciço da barragem em si, né, que também vai ter toda uma dimensão. A face, né? O, o, a face ajusante, ou talude ajusante ali, né? A crista da barragem, né, a parte superior, e a face montante aqui, ou talude da montante, né, que está para dentro da barragem. Tá? Então, materiais, né, terra, concreto, aço, madeira, né, um enrocamento, a gente tem aqui no Campo Grande, Guariroba é uma barragem de enrocamento. Né? A forma, né? Então tem arco, contraforte, perfil de gravidade, tem alguns tipos ali da forma que essa barragem é estruturada. Bom, aqui já cabe um tópico específico com relação à parte estrutural de barragens, né? E aí envolvem cálculos geotécnicos, da própria estrutura em si, do tipo de material que você vai trabalhar, e aí abre um outro leque de possibilidades. O importante é a gente saber os materiais que a gente pode ter, né, e a forma nesse momento aqui, porque a gente está falando de reservatórios e muitas vezes, né, óbvio, você precisa de uma barragem, certo? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Curte, põe comentários, tira dúvida comigo, fica à vontade para contribuir, se inscreve no canal, beleza? E um forte abraço e até mais.